fazer também uma parte, né, em relação aí ao dono da bola, discordando da opinião ali de Veloso e Neto, que eu acho que eles erraram numa determinada interpretação na época em que estava Edilson Capetinha, que eu acho que também, eventualmente, em algum momento pode ter falado alguma bobagem contra mim, mas apenas para ser justo, eu acho interessante que se fale sobre a questão de a bola chegar, né? Tem que se interpretar que muitas vezes eles estavam trabalhando ali o tema, discordando de Edilson, no sentido de que o quanto o time ajudava para eventualmente a bola chegar no ataque e tal. E o próprio Edilson falou assim, e o Edilson eventualmente é um jogador mais de área, né? Para eventualmente receber a bola dentro da área, ou talvez um pouquinho fora da área, para ele tentar fazer uma jogada e fazer o gol, ou apenas chapar para o gol, cabecear, o que fosse, né? Porque era a posição do Edilson, de, de meio atacante, atacante, das posições que ele jogou, né? E ele, e daí disseram que pela característica da posição dele ele não precisaria correr, né? E, e ele mesmo admitiu, o Edilson pega e diz, não, mas se eu corresse eu faria mais gols ainda, né? O que pode ser verdade, né? E daí o Veloso pega e responde assim, não, mas porque a bola chegava. Sim, isso é verdade, mas aí que tá, a bola chegava por quais métodos e por quais instrumentos. Normalmente não era da participação do goleiro. Os goleiros constroem algumas jogadas. Eu até imagino que isso é fato, mas é a grande minoria das jogadas, né? Então, eu defendo a posição de Edilson Capetinha. Sim, ele correndo faria mais gols, mas ele tem que respeitar os meio-campistas ou outros jogadores que eventualmente auxiliavam a bola chegar no ataque. Normalmente as jogadas construídas não eram porque eventualmente o goleiro montou a jogada. Então, nesse sentido, não. Claro que você pode agradecer o goleiro se fez alguma defesa, alguma coisa. E daí não precisou, o atacante não precisou se preocupar em empatar o jogo, ou ter que fazer mais gols para virar, ou eventualmente fazer. O atacante fica, vamos dizer, a princípio menos preocupado, né? Talvez por essa, talvez eu tome uma invertida. Mas a princípio, eles vão dizer, não, mas o atacante nunca tem medo. Não, tá bom, mas assim, é uma preocupação a menos pro atacante se o teu time não tá levando gol. A princípio, né? Então, a princípio, no caso, quando o Edilson jogou no Palmeiras, era uma preocupação a menos se o Veloso pegava. E se o Veloso catava a bola, então, portanto, o time ficava, vamos dizer, não baleado, não, não sofria gol, e daí liberava mais o ataque para eventualmente fazer os gols. Né? Se bem que às vezes não era necessariamente o Veloso o goleiro quando o Edilson jogava. Né? O Veloso teve umas saídas do Palmeiras e tal, quando o Edilson estava no Palmeiras. Mas é aquela coisa, o Edilson no máximo tem que respeitar, mas não que ele não respeite, mas respeitar os meio-campistas. Aí sim, porque daí o Edilson correndo ou não correndo dependeria do trabalho dos outros para a bola chegar nele. Aí sim. Agora, em relação ao goleiro construir jogada, isso não é o geral. Isso não acontece no geral, raramente, talvez em algum clube ou outro, mas de regra não é o goleiro que constrói, que ele no máximo dá, pode, claro, ele pode iniciar a construção da jogada lançando a bola para alguém, ali para um zagueiro que depois passa a bola para alguém, mas isso é uma participação óbvia, né? Não é uma participação que seja o ponto criativo, o ponto genial criativo para a construção da jogada do gol. Isso é só a devolução da bola, normalmente não como é que eu posso dizer? Ela não é tão decisiva para o momento do gol. Então essa é a grande questão. Às vezes, há situações em que, claro, o goleiro dá um chutão, o cara tá lá na frente e recebe e faz o gol. Mas no geral não é isso que ocorre. Então nesse ponto o Veloso está certo. O Veloso está errado. O Veloso está errado no sentido de dizer que o goleiro organiza. O goleiro organiza eventualmente a zaga e organiza ali organiza, vamos dizer, a própria defesa e organiza a reposição de bola, que muitas vezes não é exatamente o momento decisivo do gol. Isso é mais meio campo, no geral. E, eventualmente laterais e tal. Pontas, enfim. A própria jogada do próprio meio atacante, do centroavante do atacante, às vezes pode fazer uma jogada sozinho. Essas são as questões que eventualmente são as mais decisivas em futebol, no momento para frente. Mas isso, vamos dizer, na segunda metade do campo ou no último terço do campo na linguagem atual. Então isso é o primeiro momento. Isso é um segundo momento. No primeiro momento, sim, ali o goleiro. Só que o goleiro não vai exatamente construir jogada, ele não vai fazer esse momento decisivo. Aí ele organiza para a bola chegar. Não, ele não organiza para a bola chegar. Não é o normal. Não é o comum.
Quem faz isso é o pessoal do meio campo. Então o goleiro ele eventualmente é importante em outros momentos e eventualmente para talvez aliviar um pouco a cabeça do atacante para não se preocupar em ter que virar o jogo, só se preocupar em fazer gol. Ele não tem que fazer gol com a pressão de empatar ou com a pressão de virar. Né? Então isso o goleiro ajuda, mas não é porque a bola chega lá. Isso é a ilusão. Então, em defesa de Edilson Capetinha, dizendo que sim, o Edilson não precisa correr porque a bola de alguma forma chega nele. Mas isso normalmente não é em função do goleiro. Então, valeu, é isso aí. Espero que possamos. Vi também um pessoal aí fazendo Oscar do futebol. Então, não, eu faço comentários. Se eu faço comentário de futebol, não quer dizer que eu seja um ator. Se eu faço comentários bíblicos, não quer dizer que eu seja um ator. Eu não sei, pode não ser para mim, mas independente. Eu discordo. Não fui ator, não. Eu posso ter sido substitutivo. Mas de maneira nenhuma eu fui ator. E é isso aí. E Deus é bom. Valeu. Espero que possamos estar aí, né, esclarecendo as questões que eventualmente são lançadas terrivelmente contra a minha pessoa. Nesse caso, não contra a minha pessoa, mas ali mais especificamente contra Edilson Capetinha. Não que eu concorde com ele em muita coisa, mas acredito que nesse momento tenha ele razão corrigindo uma injustiça cometida contra Edilson Capetinha. Valeu.